Bom dia, boa tarde, boa noite, malta porreira desta aldeia global chamada Coimbra. Bem-vindos ao episódio número 8 da segunda temporada do Make Sellers Great Again, este espaço didático e diabólico do mundo virtual. Eu chamo-me António Madeira e estou aqui muito bem acompanhado pelo meu caro amigo Osvaldo Silva. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos ouçam. Muito obrigado, António. Vamos dar início aqui ao nosso programa com mais um tema, como é que eu ia dizer, sui generis da cidade. E mais uma vez trazemos aqui um bocado de história. Vamos aqui ensinar, ou talvez não, ao nosso vasto auditório, mais aqui uma idiosincrasia da cidade muito pouco conhecida. Vamos falar de Forcados. É verdade. Forcados em Coimbra, Forcados de Coimbra. É verdade, a cidade tem realmente um grupo de forcados. Eu fiz, podemos chamar-lhe uma entrevista, tive uma conversa informal com um dos ex-membros, mas quer dizer, não há. Isto é um bocado como aos alcoólicos, não há verdadeiramente ex-alcoólicos, também não há verdadeiramente ex-forcados, eles continuam pertencentes à história, continuam pertencentes ao grupo, apesar de não o praticarem, não é? Portanto, aqui foi o caso que eu tive, uma conversa informal. Eh, Epá, eu não quero estar aqui a errar em alguns pormenores. Eu não sou propriamente o maior aficionado das touradas, também não sou o maior conhecedor, portanto, tirei uns apontamentos. Epá, e depois não quero levar porrada um dia destes a passar aí por Coimbra em algum sítio por dizer aqui alguma coisa de errado. E portanto, peço desde já as minhas humildes desculpas caso aqui algo não esteja exatamente correto. Acho, acho que não deves preocupar, também esta malta é tudo gente pequena, eles te apanham à Exato, frente, não te é fazem mal isso, nenhum. Mas exato. deixa-me só dizer uma coisa. Pá, isto, forcados em Coimbra, isto é quase a mesma coisa do que ter um grupo de surfistas para ir na República Checa ou no meio de Denver, onde não há Exato. água, não há nada. É, epá, e por isso é que eu acho que é um assunto absolutamente interessantíssimo para trazermos aqui, é exatamente por isso, Forcados em Coimbra, quer dizer, uma cidade sem qualquer cultura tauromática, e surge aqui um grupo e vamos então ver a história, porque é ainda mais complexa do que parece à partida, e com várias camadas e várias fases. Para já, pronto, aquilo que eu estava a dizer é quase um disclaimer, eu não sou propriamente um grande aficionado das touradas, mas devo confessar que a parte dos forcados sempre me impressionou. Para já devido a esta dialética, não é? Da força versus a razão, do animal versus o racional, da própria desigualdade no embate, onde se contrapõem bestas de 600 quilos, 700 quilos, pá, contra 8 homens desarmados e a pé. Há que dar muito valor a isto, e isto sempre me impressionou. E quando dava, penso que ainda dará, no verão, as touradas na televisão, no Canal 1, as corridas em direto, eu parava sempre para ver os forcados, a verdade é essa. Mas pronto, vamos ao que interessa. O Grupo Forcados, aqui de Coimbra, é fundado ali no início dos anos 60, mas a primeira corrida é 3 de maio de 1964, no Cartacho. E, portanto, temos esta data como uma data bastião, como uma data como de um início do Grupo Forcados com esta primeira corrida. Tem como grupo de fundadores pessoas já conhecidas na cidade, duas delas pelo menos com grande história no rugby da cidade. Estamos a falar de João Cortesão e César Pegado. João Cortesão, entretanto, já falecido no ano 2021, que coincidentemente é o ano em que o Grupo Forcados, entra na Associação Nacional de Grupos de Forcados. Aproveitam-se aqui um bocado também do rugby para fazer parte da seleção e triagem de novos forcados, mas continuando aqui com os membros fundadores, o engenheiro Caramelo, do seu nome Fernando Garcês Caramelo, pá, isto é um excelente nome, e estes nomes estranhos normalmente até são ali do Alentejo, não sei se será o caso ou não, mas faria todo o sentido, tendo em conta que estamos a falar aqui de forcados. Depois, António Montarroio Farinha, que é o primeiro cabo do grupo, e portanto, obviamente, faz parte também aqui dos fundadores do mesmo. Uma história interessante, eles têm uma jaqueta azul. Portanto, a jaqueta é aquele casaquinho que se mete por cima, aquele mais visível, e a jaqueta é azul,
que pelos vistos é uma coisa única em Portugal, não existe outro grupo, e portanto, para o bem ou para o mal, isto também são facilmente reconhecíveis, portanto, quando é para festejar, facilmente os reconhecem, mas quando é para deitar abaixo, também facilmente os reconhecem. E a jaqueta azul, porquê? Porque era o traje de passeio da Escola de Regentes Agrícolas de Coimbra, portanto, atualmente a Agrária, porque é aqui que ele se funda. Ele funda-se na Escola Agrária. E na altura, pá, eles tinham que ir à corrida, aquela primeira corrida que falei aqui há pouco, e não tinham o que trajar, não sabiam que vestimenta usar, então usaram a sua própria vestimenta universitária, digamos assim, portanto, da escola, não é? E neste caso do traje de passeio, e assim ficou até hoje, com a sua jaqueta azul. Entretanto, eles vão fazendo corridas, é um grupo que inicialmente, com este pendor dos fundadores, tem realmente e faz corridas importantes, vai-se aprofundando, vai realmente ganhando estaleca e ganhando estatuto a nível nacional. Mas na verdade, o passar dos anos, e aqui quando estou a falar passar dos anos, pá, estamos aqui a passar de 64 aqui já para o século XXI, portanto ali inícios do século XXI, ali pelos anos 2000, começa aí a perder um bocado de fulgor, lá está também o grupo de fundadores vai crescendo, não é? Quer dizer, vai entrando na fase adulta, não pode acompanhar da mesma forma, o grupo foi naturalmente perdendo esse fulgor e em 2004, portanto uma data importante, dá-se uma divergência. Portanto, uma parte do grupo queria ser, digamos, mais profissional, queria levar a coisa mais a sério, menos amadora, queria fazer a coisa de forma mais sólida e dá-se uma dissidência no grupo. Dessa dissidência nasce este grupo do qual estamos a falar agora, porque é o grupo fundador, digamos assim, e o outro, o tal que queria fazer algo mais profissional e tudo isso, acaba por ter que ir buscar pessoas de fora da cidade, muito ali da zona raiana, e então com esta divergência formam-se aquilo que nós conhecemos hoje agora como os Forcados Amadores de Coimbra, nome esse que só é ganho, portanto só o atribuem em 2016. Mas lá vamos, isto para dizer o quê? Com esta divergência, a verdade é que depois passam a existir dois grupos. Portanto, nós já temos dois grupos de forcados em Coimbra, não só um, mas dois. Epá, o que é Um já, impressionante. um já era pouco provável, dois então ainda é Pois mais então, é improvável. isso. E Pá, pronto, e aqui a ironia da coisa é que aqueles que realmente se queriam tornar mais profissionais e tudo isso acabam por não o fazer, portanto acabam por perder um bocado de força também por causa disso, quer dizer, não conseguem gentes da terra, vão buscar muita gente fora, e portanto acabam por não ter estas bases tão sólidas de identificação e acima de tudo, proximidade também, que continuou com o grupo Forcados Amadores Académicos de Coimbra. É aqui já na década de 10, aqui deste século XXI, que o grupo começa a ir para a Espanha. E aqui atenção, ainda um bocado a trote do tal João Cortesão que falámos há bocado como sendo um dos fundadores, que continuou ainda a incentivar os mais novos, a ajudá-los, a abrir-lhes portas, a abrir-lhes caminhos, e assim foi feito esse caminho durante a década de 10 aqui já deste século. Em 2016, um ponto muito fulcral para o grupo, em que o primeiro cabo, não é? É Ricardo Marques, a quem eles tratam carinhosamente por Rato. Acho que o rapaz belo é mesmo nome, assim, belo nome. o rapaz acho que é mesmo assim um rato, move-se bem, mexe-se bem, e é aí que o nome então se altera para aquilo que tínhamos falado ainda há pouco, do grupo de forcados amadores académicos de Coimbra, e é aqui que ganha como quase uma segunda vida, depois obviamente de ter estado ali a penar e ter estado ali uns anos a tentar recuperar o fogo perdido, e assim o fazem. Ainda tem ali algumas divergências com o Polo Técnico de Coimbra e, portanto, as condições na Escola Agrária acabam por se fechar. Só em 2018 é que regressam aos treinos outra vez na Escola Agrária, e ainda bem. E realmente com este Ricardo Marques o grupo ganha outra dimensão e sempre a trote, mais uma vez, nunca é demais relembrar, com este grande mentor, cortesão, que os vai ajudando e apoiando com os seus conhecimentos, alguém que esteve
na arte, chamemos-lhe assim, durante muitos anos e, portanto, foi apoiando o grupo e ajudando a abrir cada vez mais portas. Epá, para termos aqui alguma noção da coisa, eh, estes meninos, estes senhores, já pegaram 3 vezes no campo pequeno. Pá, lá está, eu não percebo nada de touradas, não sei, mas isto parece-me bastante para um grupo, pá, de Coimbra, que à partida não teria tradição nenhuma. Já foram triunfadores, e podem-me corrigir se eu estiver errado, que eu acho que é como quem diz, vencedores de concursos de pegas, no campo pequeno também, e já vão há 5 anos consecutivos a pegarem a Biul. Eu desconhecia, mas é uma praça muito conhecida ali em Pombal, uma praça para nada mais nada menos para 6.000 espectadores, portanto não é coisa pequena, e eles já vão há 5 anos consecutivos, pelos vistos é das praças mais conhecidas e mais importantes no país, e portanto ir lá 5 anos consecutivos não é coisa pouca, certamente. Consideram a Figueira da Foz a sua praça, o seu bastião. E por acaso ia-te perguntar onde é que eles treinavam, porque fazia sentido para mim que fosse então na Figueira da Foz, porque era relativamente perto. Não sei, deve haver se calhar mais grupos a treinar lá no mesmo E sítio. eles treinam na agrária, mas depois realmente têm a Figueira como o seu, como é que dizemos, a sua base, não é? Portanto, Ok. a sua praça, a sua praça. Como Coimbra não tem praça, eles acabam por adotar a Figueira como sendo a sua praça. E também não deixa de ter alguma ironia, não é? Nós já falámos aqui da praça que Coimbra teve em tempos, não é? E que ardeu, ali pelos anos 30. Eu agora estou a falar de cor, mas penso que em 36, se não me engano, e até lá não havia nenhum grupo forcado, e depois ele surge depois, passado 30 anos, da própria Praça a Arder. Isso, Eh, isso é bastante irónico. é. E pronto, já tiveram associado ali nas escadas de Monte-Arroio. Eu na altura até já visitei-a e já tive esse privilégio. Atualmente estou no mercado do Calhabé, e eles próprios dizem, pá, como convite, que convidam as pessoas a lá passar, a beber um copo e a conhecer esta malta, para também procurar desmistificar essa coisa dos forcados, ser só gente porrada, pá, e coisas assim, e verem que são pessoas normais, digamos. Entretanto, eles têm intensificado muito corridas em Espanha, em França, e são, acima de tudo, um grupo, uma tertúlia, onde se criam laços de amizade que os une e os fortifica, e isso também faz parte desta cultura dos forcados. Pá, foi-me dito nesta conversa informal que tive, e eu percebi bem isso pela forma apaixonada como falava, que há ali muita teoria. Quando digo teoria, é no bom sentido, na pega, em estudar o touro. Há toda uma liturgia em saltar a cerca, sair da trincheira, saltar bem, cintar bem, ou seja, vestir bem, com aprumo, com pose. Aquilo é um espetáculo também, portanto tem que haver também essa coisa de artista quando está ali, e portanto todo um respeito para com os espectadores, para com eles mesmos, para com o touro, e essa forma de vivência, eles depois sentem-na muito, todos juntos, e isso cria também, lá está, essa força grupal que é sentida nos forcados. Ias a Sim, dizer. ia dizer, eu apesar de também não ser grande conhecedor, tenho de reconhecer que o que eles fazem é de uma enorme coragem, ou seja, basicamente enfrentar um bicho de 600 quilos, não é, uma pessoa ou não está bem da cabeça ou então tem de estar minimamente preparado. Isso também ajuda aqui a fomentar isso que estás a dizer, aqui o espírito de camaradagem, de poderes contar com a pessoa que está ao teu lado, isto para dizer que goste ou não se goste desta arte, há que dar valor, bastante valor à coragem que estas pessoas têm, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E eles treinam. Ele depois falou-me aqui de uma coisa bem engraçada, que é o treino com vacas. Eles treinam muito com vacas, e a justificação que ele me deu, também não fazia ideia, é que os touros são míopes. Portanto, os touros à partida vêm sempre mal, por natureza. Portanto, vêm coisas a mexer e tal, mas investem para uma forma, digamos assim. As vacas não, as vacas veem bem. Então o que acontece? Quando treinas com vacas, tu metes as mãos na posição, digamos assim, mas como as vacas veem bem, se tu ganhas medo e mexes a mão, não é? Eles têm a mão à cintura, se tu mexes a mão, que é o nosso instinto primário, é meter a mão à frente para nos protegermos, ela então vai levantar a cabeça e investir contra a tua mão. E, Pois, então as vacas são boas para tu eh,
tentares parar esse teu instinto básico de mexer as mãos e continuar com elas à cintura enquanto a vaca investe, e o touro depois mais tarde, não é? E portanto que é um treino que te permite aprimorar essa arte e, acima de tudo, impedir que tu ajas por instinto e que te mexas muito além daquilo do que deves. E portanto foi assim um pormenor engraçado que ele me falou Não. sobre este treino. Como Um dizes. fun fact dos touros serem miúcos também. É, Não deixa de ter a e, sua piada. e Já estou a depois, imaginar com óculos e tudo. e depois, algo que realmente é interessante, e aqui estamos quase a terminar, só vou dizer mais aqui 2 ou 3 coisas, mas que acabou por me ficar na cabeça, pensando depois sobre este assunto, os forcados e tudo isso, os touros, todos sabemos que é uma polémica cada vez maior em Portugal, não é? Mesmo em Espanha também, já há certas. Temos em Barcelona, por exemplo, foi proibida as touradas, e estamos a falar de um povo, não é? Totalmente louco e cheio de aficião, algo que também sucede em Portugal, mas não sucede em Coimbra. E portanto há aqui uma coisa engraçada que é uma cidade antitaurina, porque podemos dizer que é um bocado, não é? Historicamente mais virada à esquerda, e que acaba por ter aqui não um, mas 2 grupos, neste caso estamos a falar particularmente só de um, mas pronto, tem 2 grupos, de forcados. Melhor, chegou a ter um terceiro, chegou a ter um terceiro, que eram estudantes açorianos em Coimbra, hum, que pegavam com os amadores de Coimbra, estão agora inativos. Epá, e sabes como é que se chamavam estes, Opa, estes forcados açorianos esse, em Coimbra? esse nome é muito bom. Os tremores de terra. Epá, eu acho maravilhoso, pá, os tremores de terra. E portanto podemos dizer, agora estão inativos, mas como já chegou a ter 3 grupos de forcados, quer dizer, isto é de loucos para uma cidade sem qualquer tradição neste aspecto. Eu aqui, só Isso é para uma terminar, praça, atenção. isso é uma praça, exato, quer dizer, é incrível, é incrível. E portanto, agora aqui só para terminar, mais um fun fact, hum, que parece que o único e primeiro, e até o momento o último, forcado chinês na história da forcadagem foi aqui com o grupo de forcados amadores académicos de Coimbra e o forcado chinês era o Jiang. Portanto, aqui um abraço ao Jiang. Pronto, fez história, não é? E o grupo de forcados amadores também fez história ao albergar o primeiro chinês na história da forcadagem. Eu já estou a imaginar o Jiang, a ligar lá para a família dele lá na China. Então o que é que estás a fazer? Pá, estou a pegar atores. Imagino só o que é que a família dele deve ter pensado. Impecável. E pronto, como o tempo urge, nós vamos ter que passar aqui já para o segundo tema. Eu mando aqui um Sim, grande abraço para o grupo Forcados Amadores Académicos de Coimbra. sim. Com isto, passamos aqui para o segundo tema, que é também aqui uma curiosidade e também um tema que levou a alguma pesquisa. Estamos a falar aqui ou do Largo da Portagem, ou seja, este termo é claramente conhecido aqui em Coimbra por toda a gente. Muito provavelmente sabem a origem do nome, está então aqui associado ao local onde se cobrava os direitos das fazendas e as entradas na cidade, principalmente vindas aqui da parte sul. Isto numa altura em que o local era o principal porto fluvial da cidade de Coimbra, ou seja, controlavam-se e taxavam-se as cargas de barcos. Estamos a falar de 1349, também apelidado aqui de Terreiro da Portagem. Então, já Chegou, desde essa altura, tanto século XIV, exato, que já levava com esse nome, ou pelo menos com essa com esse nome, nomenclatura. sim. Em Ok, termos de nomes, interessante. chegou depois a ter outros nomes, ou seja, chegou a chamar-se Largo do Príncipe Dom Carlos, em homenagem ao casamento deste membro da família real com a princesa Dona Maria Amélia, penso eu. Só que em 1910, com a queda da monarquia, também este nome caiu, foi rebatizado de Largo Miguel Bombarda, até que em 1942 passou então novamente a chamar-se Largo da Portagem. Este Largo da Portagem tem também aqui uma história interessante que está associada a uma estátua, ou seja, a estátua esquecida, penso que é assim que ela até é mencionada. É então aqui a estátua de Joaquim António de Aguiar, estamos a falar de alguém que
era bastante conhecido aqui em Coimbra e chegou a ter aqui então esta estátua com 7,23 metros de altura. Uau! É muito metro. Ahm, já é de valor, já é de É valor. qualquer coisa, qualquer coisa. Então, ele foi principalmente reconhecido por ser o responsável pelo decreto-lei que extinguiu as ordens religiosas em Portugal. Ou seja, ficou então conhecido pelo um belo nome de mata-frades, ou seja, bela alcunha, belo nome de guerra. Eu penso Pois, que a eu não estátua em sei se isso si, é, não sei se isso é motivo de orgulho ou não, mas hoje eu pronto, não sei se isto é bom ou se é mau, mas isso para a ficará história para os foi o nome que historiadores, ficou. exato, é isso ficará para os historiadores discutirem. Sim, ironicamente, a estátua nunca chegou a ser inaugurada porque houve algum desagrado associado aos conservadores católicos, então pronto, nunca chegou oficialmente a ser então inaugurada. Este senhor, nascido então em 1792, foi aqui estudante da Faculdade de Leis, ou seja, na altura tinha este nome, e suspendeu os seus estudos para participar aqui com o batalhão académico na resistência à primeira invasão francesa. Só para vermos aqui o tipo de malta com que estamos a lidar. Eu Co- lembro-me co- que há uns episódios atrás eu até utilizei a expressão que já não se fazem Fazem homens homens, assim, e eu exato. acho que isto é mais um exemplo. Pode ser, Nós às este é vezes não demais. temos, não temos noção. Pá, olha, eu vou fazer uma pausa no estudo só para ir ali andar à Só para pancada com mandar, os exato. franceses. Imagina Opa, agora alguém fazer opa, isso. "Ah, muito, exato. só deixar o Erasmozinho e vou ali à Ucrânia mandar uns tiros, ou Fazer um caraças. ano sabático só para ir ali Exato, espera lá. à guerra. Ele foi também nomeado a Ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, ou seja, também que é um nome bastante pomposo, e foi também Presidente do Conselho de Ministros, isto na altura era o equivalente a Primeiro-Ministro, ou seja, estamos a falar de alguém que nos seus tempos, volta de 1800, teve então aqui uma grande influência a nível nacional, sendo alguém de Coimbra e acabando então por ter aqui uma estátua no Largo, no Largo da Portagem. Acabaria por morrer em 1884, em Lisboa, mais propriamente aqui no Barreiro, tendo depois sido trasladado para a Conchada em 1885. Uma última nota, foi também ele provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tal como Como, o grande com, Santana Lopes, exatamente. tem qualquer coisa em comum com Santana, incrível. Sim, sim, aqui uma nota de valor, sem dúvida. Mas sim, este Largo da Portagem é então aqui um sítio icónico. Hoje em dia tem também lá ao pé o Banco de Portugal, já há uns bons anos. Tem também o Hotel A história. A História, exato, estavam aqui a faltar o nome. E é um local de passagem, ou seja, estava em uma zona bastante bem localizada, mesmo em frente à ponte, muitos turistas passam ali para entrar ali na parte mais baixa da cidade, ou seja, é um sítio bastante movimentado. E era isto, resumidamente aqui, a curiosidade sobre o Largo da Portagem. Acredito E que o muita seu gente nome, souber, não é? exato, e o seu Mas nome e a pode. origem do seu nome. Mas eu por acaso gostaria de saber a reação dos nossos ouvintes para ter a certeza que todos teriam a noção da origem do seu nome. Pois olha, fica aí uma boa dica, então estejam à vontade para partilhar connosco aqui no nosso Instagram ou no Spotify os vossos comentários. Com isso, eu penso que passamos aqui a um passo acelerado para o momento da semana. No momento da semana, e tendo em consideração a época do ano em que estamos, trazemos aqui bolinhos e bolinhós. Para mim Exatamente, e para vós. exato, essa expressão tão conhecida que aqui em Coimbra, felizmente, ainda se vê as crianças a cantarem isso, aqui na noite de Halloween, mas que após alguma pesquisa e aquele inquérito mais informal do pergunta ao amigo, chegámos à conclusão que a expressão bolinhos e bolinhós é algo só aqui da zona de Coimbra. Ou seja, se formos a Lisboa ou Porto, possivelmente as pessoas nem saberão o que é o bolinhos e bolinhós. Só fazer uma à parte, eu tenho um amigo, tenho ainda um amigo, que é daqui mais ali da zona de
de Ançã, ali Portunhos, por ali. Epá, e ele contava sempre uma história, contava não, esta eu vivia, mais ou menos. Portanto, ele veio estar para Coimbra, aqui para o secundário, não é? Portanto, ele devia ter uns 16 anos ou assim, vivia aí sozinho, num apartamento que tinha em Coimbra. Epá, e uma vez foram-lhe tocar à porta, pá, estamos a falar de alguém de Ançã, portanto é aqui ao lado, estamos a falar a 15 quilómetros de Coimbra, não é? E foram tocar o Linhos e Linhós e ele contou-me, assim, epá, vieram cá hoje uns putos, epá, puseram-se para aí com umas cantorias e a bater-me à porta e eu, caralho, pá, mandei-os todos tal e não sei o quê, pá. Chamou a Pá, polícia. sim, o gajo enervado, o gajo não percebeu nada do que é que se estava a passar. Eu assim, mas tu não sabes o que é que são os bolinhos e bolinhões? Pá, ele não fazia a mínima ideia. Estamos a falar de alguém que habita aqui, habitava, não é? Aqui a 15 quilómetros da cidade. E Sim, portanto, estavas a dizer Porto, estavas a dizer, eu acho que nem é se preciso ir tão sairmos, longe. eu acho que não é preciso ir tão longe. Sim, noutras zonas há uma tradição mais ou menos semelhante, tem o nome de Pão por Deus, ou seja, penso que mais para a zona, por exemplo, de Lisboa, também no norte, penso que no norte também se diz Dia do Bolinho, acho eu. Aqui em baixo estamos a falar da zona de Pombal e Leiria, também é o pão por Deus, que também se usa bastante e que eles ainda mantêm a tradição, principalmente nas zonas limítrofes da cidade, portanto nas zonas de menor densidade, sem ser no centro da cidade, ainda o fazem bastante e é o pão por Deus. É. Sim, não, e é bom ver que esta tradição ainda se mantém aqui nesta zona e que os miúdos ainda fazem essa romaria de ir então porta a porta pedir assim uns doces, tem até essa bela cantiga, que eu não vou aqui exemplificar, porque não é bem não são os meus dotes, por isso não vou aqui exemplificar. Mas não deixa de ser engraçado então aqui mais um tema que nós identificamos como algo bastante local e que às vezes nem nos apercebemos que fora daqui não é usado. Nós estamos É então verdade. aqui muito, muito carregados de tradição e para o último tema, para a recomendação da semana, trazemos aqui um tema bastante nostálgico. Queres aqui puxar o tema? É verdade, é verdade. Eu vou aqui tentar fazer uma coisa, e se isto não der, tu apagas, mas é mais ou menos assim. Is anybody home, McFly? Think, McFly, think! É assim que começamos a recomendação da semana, porque Regresso ao Futuro faz 40 anos e está de volta aos cinemas, é verdade. Opa, Temos aqui no Alma Shopping o Regresso ao Futuro, de regresso. As sessões todos os dias, às 2h30, às 5h50 e às 9h10. Eu só tenho aqui um à parte a fazer, que é... ele já foi estreado a semana passada, na quinta-feira passada. O programa vai agora para o ar esta quarta, não é? Vocês estão aqui a ouvir isto numa quarta-feira, espero eu. Alguns já só na quinta, outros na sexta, mas pronto, para quem nos ouve na quarta, eu não sei se esta não será a última oportunidade de ir ver, porque eu não sei se fica uma semana, se fica 15 dias. Se fica 15 dias ainda tem tempo. Só fica uma semana. Hoje, quarta-feira, dia 5, é o último dia que têm para ver. Portanto, fica aqui opa, da minha recomendação da semana. Pá. opa, espetacular. Este filme Regresso ao Futuro traz-me bastantes memórias de infância. E penso que qualquer pessoa da nossa idade lembra-se do carro, o DeLorean. Eu estive a pesquisar, isto foi basicamente. Isto era uma empresa de carros, uma empresa muito pequena. Penso que só vendeu 9 mil exemplares, entretanto fechou. E esse carro tornou-se tipo um objeto de culto. Mas associado também a este filme, penso que toda a gente se lembra do Michael J. Fox a tocar altas guitarradas e o pessoal, Exato. tipo, no baile, tudo a olhar para ele assim um bocado parvo. E aquela, agora já não me recordo se foi no primeiro, se foi no segundo, ele tinha tipo uns ténis Nike, assim, tipo bota, e andar num skate voador, que supostamente aquele é que É, era o é. futuro. Esse é Opa, no aquele 2, filme esse é o 2, era esse é no o 2, 2. exato, É. exato. Opa, mas E sim, isto é, fica aqui. isto é dos meus Diz. filmes preferidos, pá. Eu já vi este filme, pá, inúmeras vezes, já lhe perdi a conta e espero ainda ir a tempo de o ver agora no cinema, que eu isso nunca vi. Opa, sim, mas fica aqui uma grande oportunidade para ver ou rever, muito possivelmente rever então este clássico. Quem sabe ir até com os próprios filhos ver o filme, não sei o que é que eles vão achar, porque é uma nova geração, se calhar irão
processado de maneira diferente, mas do nosso lado fica então aqui esta recomendação muito nostálgica e com isto fechamos aqui este nosso episódio. Um grande abraço e até para a semana. Até para a semana. Think, McFly, think!